Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Maria Lúcia Fatorelli, ela que faz parte ela é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Isso. Eu queria agradecer a presença da senhora aqui. Antes de mais nada, desejar boa tarde. O Brasil está no caminho certo na discussão da reforma, na opinião da senhora? Olha, na nossa opinião, não. O rombo das contas públicas não está nem nunca esteve na Previdência Social. Esse cálculo de déficit que o governo vem fazendo, ele não considera todo o conjunto de contribuições e a própria participação do orçamento fiscal que está prevista no artigo 195 da Constituição Federal. Que no artigo 194 foi criada a Previdência do Regime Geral, que engloba a Seguridade Social, que engloba Previdência, Assistência e Saúde. E no artigo 195, todo o financiamento desse sistema, que prevê a participação do orçamento federal, estadual, distrital ou municipal e prevê o cômputo das contribuições sociais que são pagas por toda a sociedade. Os trabalhadores e empregadores pagam sobre a folha, as empresas pagam sobre o lucro, todos nós pagamos sobre o consumo, tudo que consumimos, energia elétrica, contas de combustível, de todos os itens de consumo, tem a COFINS embutida, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Além disso, na venda de produção rural, incide contribuição social, nas importações, nos jogos de loteria, todos que já fizeram um jogo de loteria, uma parte vai para o financiamento da Seguridade Social. Então, a senhora acha que não há um déficit de Previdência? Não há que falar em déficit, porque é a mesma coisa que dizer qual é o déficit da Defesa Nacional, qual é o déficit da saúde. Porque é um dever do Estado garantir a aposentadoria e assistência social. As contribuições são para compartilhar esse financiamento. Mas aí, quando o governo considera que a contribuição não está sendo suficiente e fala que tem déficit, é como se o governo estivesse falando: essa obrigação é só das pessoas que têm que pagar a contribuição, eu não tenho que participar. E não é isso que está na Constituição. A senhora está querendo dizer que, independente do volume que o governo precisa tirar, entre aspas, do bolso dele, governo, ele precisa fazer isso. Mas aí porque é o que está escrito na Constituição. Mas isso não tem gerado, isso é quase unânime, né? Deixou de ser uma questão de partido, todos acreditam que sem a reforma da Previdência a situação do Brasil fica muito difícil. Porque as pessoas não estudam e não compreendem o problema do endividamento público no Brasil. O rombo das contas públicas no Brasil está na chamada dívida pública. Dívida, na nossa vida pessoal, tem sempre uma contrapartida. Você pode ter uma dívida, mas você tem um apartamento. Os ouvintes podem ter uma dívida, mas ter um veículo, ou financiar a educação dos filhos, ou comprar uma casa. No caso da dívida pública, nós temos identificado nas investigações da Auditoria Cidadã a existência de diversos mecanismos que criam dívida pública sem contrapartida. Vou dar um exemplo, para não ficar muito... Vou dar um exemplo aqui do estado do Piauí. Quando a União refinanciou a dívida aqui do estado do Piauí, a dívida lá em 1998, era de cerca de 240 milhões de reais. Só que o valor refinanciado não foram os 240 milhões, foram quase 400 milhões. Cerca de 160 milhões de reais a mais. E o Estado não recebeu esse dinheiro. Qual é essa diferença de cerca de 160? O Estado possuía um banco público, não possuía? Sim. O Banco do Estado do Piauí? Sim. Esse banco foi privatizado? Foi. Banco do Brasil. Quem adquiriu recebeu todos os edifícios, todas as contas de clientes, todos os créditos a receber. Mas o passivo desse banco, a dívida, o passivo que ele possuía, foi empurrado para o Estado e virou dívida do Estado. Vendemos o filé. Exato. Então, a dívida do Estado, em vez de ficar em 240,
ficou em quase 400. Certo. Essa diferença, quem lucrou foi o banco que adquiriu. E os cidadãos e cidadãs do Estado é que estão arcando com isso. Em âmbito federal, um dos mecanismos mais graves que gera dívida pública e que gera um rombo para o orçamento público é um mecanismo que o Banco Central faz, que remunera toda a sobra de caixa dos bancos. Essa operação, até economistas, universitários não sabem, porque não tem informação sobre isso. O nosso movimento investiga essa geração de dívida pública e descobriu. Essa operação, ela é chamada operação compromissada. Uhum. O Banco Central aceita toda a sobra de caixa, o dinheiro que os bancos não conseguem emprestar. E por que eles não conseguem? Porque eles querem pedir juros altos demais, Ou mais seja, de 200% ao ano. Os bancos não teriam risco. É. Oferece o dinheiro. Se ninguém pegar, o Banco Central pega. Eles colocam no Banco Central e o Banco Central remunera. Essa remuneração custou, nos últimos 10 anos, eu uso esse período de 10 anos porque o Guedes, ministro Guedes, disse que quer economizar 1 trilhão em 10 anos. Em 10 anos. Você está usando o mesmo tempo para Estou usando o mesmo tempo. Essa operação, que inclusive não tem dispositivo legal que autorize, o projeto de lei que autoriza remuneração de depósito voluntário, é um projeto 9248, que foi apresentado pelo Banco Central em 2017, ainda não foi aprovado. Então, essa operação custou, em termos nominais, sem correção alguma, 754 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Dívida que o Banco Central assume de bancos. Nem é dívida. Ele usa a dívida pública nessas operações, a dívida pública federal, para trocar. O banco deposita a sobra de caixa dele no Banco Central, o Banco Central entrega títulos da dívida pública para os bancos para justificar a remuneração, mas isso não é dívida, porque o Banco Central fica com esse dinheiro, a operação ele tem que devolver na hora que o banco quer. Isso custou para nós quase 1 trilhão em 10 anos. Então, então esses títulos da dívida pública estão sendo colocados como só uma garantia. Uma garantia. Mera garantia, quer dizer. Agora, esse exemplo é importante porque, para nós, como pessoas físicas, a dívida tem que ter uma contrapartida, não é mesmo? Quem aceitaria pegar um dinheiro de uma pessoa, guardar aqui, não pode usar, porque a operação é compromissada, tem que devolver na hora que o credor pedir, e colocar esse dinheiro aqui à margem e ficar pagando juros sobre isso. Isso que o Banco Central está fazendo. E aí que está o rombo. Eu estou falando só de um dos mecanismos que levou 1 trilhão de reais nos últimos 10 anos. Então, o que a senhora está dizendo é o seguinte, o governo se endividou, por um lado está querendo pagar a conta de outro jeito, evitando problemas com a Previdência. Então, pelo que a senhora está dizendo, defendendo, não deve haver reforma da Previdência nenhuma. A questão é o seguinte, o que está justificando essa reforma é a queda da arrecadação, porque durante anos, desde a Constituição Federal até 2015, a arrecadação das contribuições foi mais do que suficiente para cobrir todas as despesas com previdência, assistência e saúde, e ainda sobrou dinheiro, que foi desviado por meio da DRU, a desvinculação das receitas da União, e outros expedientes que transferiram recursos da Seguridade Social, principalmente para pagar a juro da dívida. O primeiro ano em que as contribuições não foram suficientes foi 2016, em decorrência da crise. E essa crise tem a ver com essa operação que eu acabei de falar, do Banco Central. Porque quando o Banco Central aceita esse depósito voluntário e remunera com os juros mais altos do mundo, que o Brasil pratica, o que acontece? Gera uma escassez de moeda no mercado, porque os bancos preferem colocar no Banco Central do que correr risco e emprestar para a indústria e para o comércio. Quantas empresas que vocês que estão nos ouvindo conhecem que quebraram porque não deram conta de pagar a dívida bancária? O juro no Brasil, o juro de mercado é alto por causa dessa operação que eu acabei de falar. Se o Banco Central não enxugasse esse 1 trilhão e 200, imagina se nós tivéssemos 1 trilhão e 200 no caixa dos bancos
Os bancos não iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta, como o Banco Central fica, eles iam querer emprestar. Para emprestar, eles teriam que baixar juro. Nossa economia irrigada, com 1,2 trilhão a juro baixo, nós teríamos um crescimento econômico, não haveria desemprego, a arrecadação... Ou inflação. Não, Estados Unidos colocou mais de um PIB na economia na crise de 2008, lá que os bancos estavam quebrando, e não teve inflação. O que provoca inflação no Brasil é o aumento do preço da energia, o aumento do preço da gasolina, o aumento do preço da telefonia, das tarifas bancárias, do plano de saúde. Não tem nada a ver com o volume de moeda. Nós estamos com extrema escassez de moeda na economia. Por isso que o juro está absurdamente alto, impedindo... A Selic está em 6% e 6,25%. Mas o juro de mercado no Brasil impede o funcionamento das indústrias, do comércio, impede os investimentos. O que a senhora propõe? Um calote nesse título da dívida? Não, calote de forma alguma. A nossa proposta é uma auditoria. Por quê? No meio da chamada dívida pública, tem vários mecanismos usurpando do endividamento público para transferir dinheiro para o mercado financeiro. 2015, por exemplo, nosso PIB caiu quase 4%, indústria quebrou, comércio, desemprego recorde. No mesmo ano de 2015, que toda a economia definhou, os bancos tiveram um lucro em um ano de 96 bilhões, mais do que um orçamento da saúde, um orçamento anual da saúde ou da educação. E fizeram uma reserva de 187 bilhões de reais. Ou seja, como é que explica? No ano em que toda a economia caiu, os bancos teriam um lucro, que se somarmos com a reserva, quase 300 bilhões de reais. Quando você fala da reserva, é a reserva dos bancos? Ou a reserva cambial brasileira? Não. É uma reserva dos bancos, que eles fazem. Eles tiram do lucro uma parte... Eles tiram uma parte do lucro para fazer uma reserva, para fazer face a eventuais crises em relação ao recebimento dos créditos deles. Então, se somarmos esses 187 bilhões que eles diminuíram o lucro para fazer reserva, mais os 96, o lucro dos bancos em 2015 foi quase 300 bilhões de reais. Um ano em que toda a economia definhou. O banco não produz riqueza. É evidente que esses mecanismos estão transferindo recurso público para os bancos. E esse é o problema das contas públicas no Brasil. Eu queria agradecê-la, doutora Maria Lúcia Fattorelli. Olha, quem que tiver mais dúvidas sobre esse raciocínio que a doutora Maria Lúcia Fattorelli está apresentando aqui, pode tirar essas dúvidas hoje no auditório do Instituto Federal do Piauí, lá no centro de Teresina, o IFP do centro. Lá vai haver a palestra a partir das 2 daqui a pouco, né? A senhora vai indo para lá? Daqui a pouco, então, tem a palestra. O Osmar Gomes de Alencar Júnior, que é professor da Universidade Federal do Piauí, também vai estar palestrando. Detalhe, tudo de graça, hein? Você chega lá, assiste a palestra, está tudo de graça. É uma promoção do pessoal da Andes, do Sintrajuf, do Sintelp também, tá a turma... Está aqui, inclusive o pessoal do Sindicato dos Policiais Federais e da Polícia Civil também, dos agentes de Polícia Civil. Muito obrigado pela presença, doutora, pela presença aqui conosco. Obrigado Eu que agradeço. Por nos ajudar a entender um pouco mais dessas complicadas contas públicas. É muito importante a Auditoria Cidadã da Dívida. Nós temos uma página no Facebook e na web, auditoriacidadã.org.br. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Jornal do Piauí.